genética, processo ensino-aprendizagem, instrumentação para o ensino de ciências e biologia, espaços não formais amazônicos, produtos e processos em educação profissional e tecnológica, teoria fundamentada em dados e suas aplicações no ensino-educação. Então, mais uma vez, professora, a gente agradece e fica à vontade, então, para compartilhar a tua apresentação. Obrigado, Gabriela. Obrigado a Tatiane, tá? Antes de iniciar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Eu gostaria primeiro de começar agradecendo ao programa de pós-graduação em Educação em Ciências, Química da Vida e Saúde, da Universidade Federal do Pampa, né, pelo convite. A professora Raquel Rupental, imagino que seja assim o sobrenome dela, né? Coordenadora do programa, pelo convite feito. A Tatiane, que gentilmente vem fazendo essa interlocução comigo, trocando e-mails aí, né? Afinando para que tudo ocorresse bem e chegasse nesse dia bem, né? Gostaria também de agradecer aos alunos, né, aos meus alunos orientandos que estão aqui, e também aqueles que não são orientandos, né, mas fazem parte do programa de pós-graduação, do mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica, do Campus Manaus Centro IFAM, né, que todos estão aqui, vários deles estão aqui, né, e também a todos aqueles alunos e demais pessoas que estão aqui presentes. Tá? Então, antes de eu começar a minha apresentação, eu gostaria, Tatiane e Gabriela, de fazer assim, levantar duas inquietações que eu tive quando eu recebi o convite feito pela professora Raquel. Primeiro que eu fiquei muito feliz pelo convite, né, obviamente, até porque era para falar um pouco da teoria fundamentada em dados, né, que é aquilo que a gente já vem trabalhando há uns 10 anos aí com ela, tá, aproximadamente. Então, fiquei muito feliz pelo convite, isso me deixou muito, assim, bem alegre, bem contente mesmo. Agora, e o segundo é que me trouxe, eu posso dizer assim, ó, angústia, que foi no sentido de tentar compilar, né, falar sobre teoria fundamentada em 1 hora e no máximo 15 minutos aí. Então, eu venho tentando afinar todos esses dias aí um discurso para ver se dá para se enquadrar nesse tempo que foi estabelecido, né? Mas eu vou tentar fazer o máximo possível para que nós possamos entender e dialogar ao final, tá? Quando eu entrei, a Tatiane perguntou se eu ia abrir as perguntas no meio da apresentação ou ao final. Em função do pouco tempo, eu vou deixar para o final, tá bom, Tatiane? Tá bom, Gabriela? Então tá. Então, os colegas que estão presentes aí, tá bom? Pode anotar, colocar lá no chat, depois a Gabriela ou a Tatiane vão fazer a interlocução e a gente dialoga, tá certo? E assim, seguindo essa linha de raciocínio da TFD, né? Como ela é conhecida lá fora internacionalmente como Grounded Theory, ou GT, né? Que é a abreviação, lá fora, né? A nível internacional. E para nós utilizamos como TFD, né? Em alguns momentos na minha apresentação, eu vou usar GT, então é Grounded Theory, ou TFD, tanto faz, tá bom? Mas a gente traz mais para o nosso locus aqui, que é TFD, tá? Então, vou colocar aqui a apresentação. Um minutinho só, gente. Só um minutinho aqui. Aí vocês vão... Tatiane, você vai dizendo comigo se estão vendo, se está tudo aqui, tá? Por favor. Está aparecendo? Tá bem, professor. Tá aparecendo. Tá, só deixa eu tentar... Agora, melhorou, né? Sim, agora sim. Bacana, então, tá. Então, gente, olha só, na verdade, a minha fala, ela é muito assim, bem... Sempre que eu faço alguma palestra, alguma fala, ela é muito aberta, tá? Eu gosto de fazer ela bem assim, bem discutida, aberta, né? Onde há essa troca aqui. Como nós temos pouco tempo, então eu vou colocar aqui, e à medida que a gente for finalizando, a gente vai voltar e discutir, tá? Mas assim, qual foi a proposta quando eu recebi, que eu estou falando para vocês, né? Quando eu recebi o convite
a proposta foi fazer uma oficina. Também me veio essa angústia. Eu pensei assim, como fazer uma oficina de TFD, eu tendo apenas um pouco tempo, e a TFD, ela necessita de um elemento primordial, gente. Qual é esse elemento primordial? A TFD. Ela tem uma característica, você precisa ter um domínio teórico epistemológico dela. Então, ela carrega vários conceitos, né, vários conteúdos que você tem que ter esse domínio para a gente poder iniciar uma oficina, por exemplo. Então, o que eu imaginei? Eu disse, então, como eu posso ludibriar, como eu posso cercar, como eu posso desviar disso e tentar, pelo menos, iniciar uma oficina? Aí eu pensei assim, então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer toda uma explanação teórica, né, dialogada, mostrando um pouco sobre a TFD, e ao final que eu digo assim, os 30% dela, da minha apresentação, mais ou menos, é como se nós fôssemos iniciar uma oficina, fazendo os códigos. Olha, como é que eu faço um código? Quando eu tenho, por exemplo, uma entrevista, como eu faço essa entrevista? Como eu organizo para depois transformar nos primeiros códigos? Então, eu trouxe um exemplo aqui, que eu acho que isso vai ajudar para quem lá no futuro quiser trabalhar com TFD, tá certo? Então a gente vai trabalhar nessa perspectiva, tudo bem? Bacana, então. Então tá. Então nossa oficina, o título dela é Análise Qualitativa, Teoria Fundamentada em Dados, TFD, tá? Eu sou o professor Cirlande Cabral, como a Tatiane já falou, né, a Gabriela também já falou, tá? E aqui eu coloquei, pessoal, meus 2 e-mails, tá? De repente, ao final da apresentação, alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade que queira me enviar e-mail, então eu coloquei aqui meus 2 e-mails, tá? Do Instituto, do IFAM, né? E também meu e-mail pessoal. Tudo bem? Então, gente, eu vou começar, a minha fala, ela vai se desdobrar em, em 3 movimentos, tá? Ela vai de acordo com o título Análise Qualitativa, que é o título da oficina. Na sequência, nós vamos falar de TFD e, na sequência, nós vamos para o exemplo da oficina, tá? Então, nós vamos seguir essa linha, como foi estabelecido lá no tema, na temática da oficina. Então, nós vamos iniciar falando um pouco, brevemente, né, sobre análise qualitativa. Mas antes, eu gostaria que vocês olhassem essa gravura aí no lado direito e nós vamos ler juntos. Então, aqui nós temos da Alice no País das Maravilhas, tá? A Alice, ela pergunta, é um diálogo entre o gato e a Alice. A Alice, ela pergunta assim, ó, para o gato, você pode me ajudar? O gato responde, sim, pois não. A Alice diz, para onde vai essa estrada? O gato responde, para onde você quer ir? A Alice fala, eu não sei, estou perdida. E o gato, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, é nessa perspectiva que a minha fala ela vai interagir quando eu enfatizar a questão da análise qualitativa, que caminhos eu devo seguir. Né? Então, quando a gente faz a análise qualitativa, as coisas, os elementos, os fenômenos, eles devem estar muito claros. Né? E aí eu lanço os seguintes questionamentos. Como podemos obter algum significado de todo o material que eu coletei? Né? Então, veja só, às vezes nós vamos para campo, eu estabeleço uma metodologia, né? Eu digo que eu vou fazer entrevista, eu digo que eu vou fazer diário de bordo, né? Eu digo que eu vou fazer questionário, eu digo que eu vou gravar um vídeo. Então, eu faço um conjunto de técnicas de coleta de dados. Depois, eu tenho aquele conjunto exacerbado, exagerado de dados, e eu não sei o que fazer com ele. Então, como eu posso obter algum significado de todo aquele material que eu coletei? Né? Então,
Por isso que quando se faz pesquisa, não só na pesquisa qualitativa, na pesquisa quantitativa, em qualquer tipo de pesquisa, na verdade, né? Quando se faz pesquisa, os elementos devem estar amarrados. Então, se eu vou utilizar 4 instrumentos de coleta, 5 instrumentos de coleta, lá na fase de análise dos dados, eu vou ter que utilizar todos esses elementos que eu utilizei na minha análise. Então, tem que estar tudo costurado, né? E às vezes a gente não se preocupa com isso, né? Eu sempre digo assim, pessoal, quando se faz pesquisa, a gente está falando da abordagem qualitativa. Nós temos 2 caminhos para seguir quando se faz pesquisa na abordagem qualitativa. Eu tenho o caminho epistemológico, que é todo aquele caminho que vai dar sustentação, que vai alimentar o meu trabalho, a minha pesquisa de mestrado, a minha tese, o meu TCC de graduação. Então, eu tenho esse caminho epistemológico, que lhe dá essa sustentação, e eu tenho também o caminho metodológico. Veja só, então, a pesquisa ela tem que ir por esses 2 caminhos. Senão, ela vai ficar enviesada. Muitas vezes a gente vê trabalhos onde o trabalho tem uma robustez epistemológica, teórico epistemológico, só que quando você olha para o aspecto metodológico, você vê que o trabalho é fragilizado. Então, toda pesquisa, independente de ser na versão qualitativa, na versão quantitativa também, né? Então, por exemplo, existe um escritor chamado de Antônio Machado, que ele diz assim: caminheiro, veja só, caminheiro, não existe caminho. O caminho se faz ao caminhar. Eu concordo plenamente com ele. Isso na visão da análise qualitativa. Caminheiro de caminhante, né? De quem está caminhando, quem está caminhando. Caminheiro, não existe caminho. Né? O caminho, o percurso se faz ao caminhar. O que ele quer dizer com isso? Que a sua metodologia, à medida que você vai avançando na pesquisa, você vai organizando ela. Ela vai se revelando. Né? Isso não quer dizer também que eu vou deixar ela aparecer de uma hora para outra do nada. Não é desse jeito também. Eu tenho que sistematizá-la. Eu tenho que o quê? Mergulhar, me aprofundar. É nessa perspectiva que a gente vai falar da teoria fundamentada em dados. Tá certo? Ok? Bacana. Então vamos lá, voltando para cá. Como eu posso reunir todas as minhas análises para criar uma formulação teórica concisa na área que está sendo estudada? Como posso ter certeza que meus dados e interpretações são válidas e confiáveis? Veja, são perguntas que a gente deve se fazer em qualquer tipo de pesquisa. Né? Então, eu sempre digo, fazer pesquisa, e principalmente quando você evidencia o seu caminho, o seu percurso metodológico, ele tem que estar amarrado. Ele tem que estar fechado. Né? Não pode existir pontas soltas. Por quê? Ora, se eu defino um objetivo geral para a minha tese, se eu defino um objetivo geral para a minha dissertação, se eu defino 3 ou 4 objetivos específicos, eu quero alcançá-los ao final do meu trabalho. Né? Então, se eu elaboro, né, uma metodologia, elas têm que responder, elas têm que me levar ao alcance daqueles meus objetivos e também ao meu problema, a minha questão de pergunta. É como a gente usa, como o Glasser, em 1978, ele usa dentro da teoria fundamentada. O que está acontecendo aqui? É a grande pergunta que se faz, que a gente vai já comentar um pouco. Tá certo? Bacana. Então, vamos continuar. Então, dentro da perspectiva qualitativa, que caminhos a seguir? Eu coloquei aqui 4 itens que são fundamentais na visão qualitativa. Né? Então, análise é a interação entre pesquisadores e dados, veja só, né? Isso é isso que qualifica o nosso trabalho dentro desse tipo de análise que nós fazemos. Né? Nós interagimos com nossos dados, diferentemente de outras pesquisas. Né? Então, é ciência e arte. Né? Glasser diz isso, e alguns outros pesquisadores falam isso. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, o que eu tenho? Eu elenquei aqui 4 itens fundamentais quando a gente vai fazer uma pesquisa qualitativa. Qualidade de uma boa pesquisa, ou seja, qualidade dos dados obtidos. Então,
Então, eu tenho que saber que tipo de entrevista eu vou fazer, que tipo de formulário eu vou aplicar, né. Eu não posso utilizar que tipo de observação ou diário de bordo eu vou construir, né. Às vezes a gente diz assim: "Ah, eu vou fazer pesquisa X, eu vou usar o questionário". Às vezes a gente nem se dá conta, será que a primeira pergunta é: "Será que aquele questionário responde a sua questão de pergunta? Será que aquela sua entrevista me faz chegar aquele objetivo que eu pretendo?", né. Então tem que estar amarrado, tem que estar sincronizado, né. É nessa perspectiva que eu levanto, tá, essa questão aqui. Então vamos voltar para cá. Então, qualidade dos dados obtidos, né. Em seguida, nós temos a coleta dos dados, a transcrição e análise. Isso aqui é fundamental dentro da TFD. Por quê? Ora, da maneira como eu vou coletar os dados, quando eu tiver um instrumento de coleta instrumentos adequados, eu sei o que eu vou perguntar, eu sei o que eu vou coletar. Em seguida, eu vou transcrever todo aquele meu material para que ele possa ser analisado. Quando eu faço isso, eu chego a uma descrição de alto nível, que é aquilo que nós chamamos de ordenamento conceitual. Então, eu já saio daquele início básico, eu já tenho todo um conjunto de dados que foram coletados, transcritos e estão sofrendo análise, eu estou ordenando-os conceitualmente, e isso vai me fazer chegar a quê? A gerar conhecimentos. É aqui que a gente entra aqui, com a pesquisa qualitativa, você entra nessa perspectiva. Quando você começa a fazer o seu ordenamento conceitual, organizando todo o seu material, você percebendo que seus instrumentos de coleta de dados estão afinados com os seus objetivos, que estão afinados com a sua questão de pergunta, aí sim, quando você estiver fazendo análise, você vai gerar conhecimento. Aí a sua tese vai ser valorizada. Perceberam isso? A sua dissertação vai ser coesa, ela vai ter significado e significância. O terceiro nível que eu trago são os níveis de análise de dados, isso dos dados. Isso aqui é fundamental, pessoal, tá. Eu acho assim, de tudo isso que eu estou trazendo aqui, eu peço que a gente faça uma reflexão bem legal sobre isso, tá. Que a gente não vai aprofundar, mas eu vou deixar essas inquietações para vocês aqui, tá. Quais são os níveis, Cirlande, da análise de dados? A gente tem 3 níveis, basicamente. O primeiro nível que ninguém foge dele, não tem como, é o nível descritivo, tá. Esse nível eu vou pegar meu material e vou descrevê-lo, né. Os grandes autores, os autores de livro de ficção, fazem isso de uma maneira ímpar. Você pega um livro de ficção, né, quando você está lendo o livro, você é transportado para o interior daquele livro, porque os caras conseguem fazer aquilo de tal maneira, né. E nós fazemos pesquisa qualitativa, nós devemos também, saber fazer esse tipo, né, essa descrição. Então, quando você começa a descrever o ambiente, quando você começa, por exemplo, a descrever a escola, você começa a descrever, bacana. Só que aí o segundo movimento e o terceiro é onde você vai fazer ordenamento conceitual, é onde você vai gerar conhecimento. É quando você sai do primeiro nível, que é o descritivo, e você passa para o segundo e terceiro, que é o nível teórico e abstrato. É aqui que você começa a gerar conhecimento, é aqui que você começa a gerar ciência, tá. Então é essa reflexão que eu quero deixar para vocês. Você se pergunta: "Eu estou escrevendo minha tese, eu estou escrevendo minha dissertação, em que nível eu me encontro? Em que nível de análise eu me encontro? Será que isso é no descritivo? Então eu tenho que avançar, eu tenho que ir para o nível teórico e abstrato, que é onde o conhecimento realmente vai ser gerado, tá. Então, é nessa pegada, pessoal, que a gente vai ver a TFD. A teoria fundamentada em dados, ela te obriga a sair do plano descritivo, e você passa para o plano conceitual, abstrato e teórico, tá. Ela te força a fazer isso, por isso que eu gosto muito dela. Você sai da sua zona de conforto e você é obrigado a ir para outras searas, né, e ela te o ela faz você, ir para essas zonas aí. E por último, é a imensidão de dados analíticos. Na verdade, é a imersão.
Isso daqui é fundamental dentro da TFD. Se eu tenho, por exemplo, entrevistas, eu tenho 10 entrevistas, Glaser, 1978, o que ele diz assim, ó, olha o que ele fala, conheça seus dados. Isso não serve só para TFD. Conheça seus dados. Se eu tenho 12 entrevistas, eu vou saber exatamente o que elas falam, o que cada uma quer me dizer. Não é apenas em uma leitura, em 2 leituras que eu depois quero escrever, analisar, escrever sobre elas. Então, conheça seus dados. Transite sobre eles. Né? Leia 2, 3, 5, 10, 15, 20 vezes, quantas vezes forem necessárias. Bicudo 2011, ele diz assim, ó, ela diz assim, né? A Bicudo ela é uma pesquisadora de educação matemática, na parte de filosofia, e ela trabalha também com educação matemática. Né? Ela diz assim, que todo material você deve ler quantas vezes forem necessárias. E é mesmo. E é nessa perspectiva que Glaser fala, 1978. Conheça seus dados. Né? Então, isso não serve só para TFD, tá? Para qualquer instrumento analítico que eu estou utilizando. Eu posso utilizar análise textual discursiva, eu posso utilizar análise de conteúdo. Eu tenho e eu devo conhecer meus dados. Não é apenas, às vezes, nós caímos no erro grosseiro de querer fazer apenas uma leitura, 2 leituras dos meus dados e sair escrevendo. Né? Não é isso. Conheça seus dados. Isso é muito enfático dentro da TFD, tá, gente? E assim, agora vamos falar sobre ela, tá? Feito esse preâmbulo de, de análise qualitativa, né? Essa introdução, agora sim, nós vamos falar de TFD. Tá? Eu vou iniciar com o contexto histórico dela. Tá? Eu vou falar um pouco onde ela nasceu, como ela nasceu. Quem foram os 2 primeiros cientistas que começaram a estudar, a elaborar a teoria fundamentada em dados e depois o que aconteceu. Então, eu vou fazer um panorama sintético e geral sobre o contexto histórico da TFD. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, a gênese dela se dá aproximadamente em 1965. Observe 65 e alguns livros colocam 1967, 65, 67. Tudo bem. Então, observe que ela é relativamente recente. Né? Ela traz uma gama de conteúdos, de conhecimento, de epistemologia recente. Né? 65 aí, né? 60 e poucos anos ela tem. Né? Se chega a isso. Ok? Bacana. Então, quem foram os cientistas que elaboraram a teoria fundamentada em dados? 2 cientistas, né? 2 sociólogos, chamado de Anselm Strauss, acompanhe aqui, por favor, tá? Embaixo de 1965. Anselm Strauss e Glaser, né? Baser Glaser. São 2 sociólogos americanos, tá? O Strauss, ele se formou na Universidade de Colômbia, e lá, naquele tempo, a ênfase, o trabalho que era desenvolvido era uma universidade muito forte no aspecto qualitativo, na pesquisa qualitativa, tá? Barney Glaser, ele teve sua formação na Universidade de Chicago, e lá, o que era muito forte era a pesquisa quantitativa. Tá? Então, com isso, o que a gente observa sobre a teoria fundamentada em dados? Ela, então, tem sua gênese, sua origem, onde? Na pesquisa qualitativa, em função de Anselm Strauss, e ela tem uma parte da base dela na pesquisa quantitativa, em função de Barney Glaser, ou Glaser. Tá? Então, é por isso que, olha só, quando você se aprofunda no estudo da teoria fundamentada em dados, ela utiliza muito raciocínio lógico e abstrato. Agora você já sabe por quê. Por causa de um de seus autores, que era o Glaser.
por causa da formação dele quantitativa. Mas a união desses dois cientistas foi fundamental para que eles pudessem chegar, enunciar essa epistemologia, essa teoria fundamentada em dados. Então, observe só, tá? Bacana. Então, em 1965, o que Strauss e Glasser eles fizeram? Qual era o objeto que eles estavam investigando? O que eles estavam investigando era, tá? Então, observe aí, o processo de morte em hospitais. Eles queriam saber como os pacientes lidavam com a morte, como e quando os profissionais e pacientes terminais tomavam conhecimento sobre a morte, como os parentes reagiam, como os enfermeiros reagiam. Então, eles queriam ter um panorama do morrer em hospitais. Então, olha só o que Tarose diz, é, que esse é um fenômeno pouco estudado, mas digno de ser investigado. Olha só que legal, né? O fenômeno do morrer em hospitais é um fenômeno pouco estudado, mas digno de ser investigado. Então, o que Strauss e Glasser, o que eles fizeram? Eles tinham o grupo de pesquisa deles e eles foram em mais de 30 hospitais, tá? Em vários hospitais e em várias cidades. E, como eles tinham uma equipe, as pessoas que compunham a equipe deles iam em hospitais e entrevistavam as pessoas que estavam, os doentes terminais, entrevistavam os médicos e enfermeiros. Longas entrevistas essas pessoas faziam, tá? Então, foi um trabalho coletivo, né? Por isso, assim, a TFD ela é complexa nesse sentido. Imagina só, você sozinho fazendo uma tese dela, né? Eu sempre falo, quando eu tenho oportunidade, eu digo, faça o recorte, faça o recorte. Nós não temos a equipe de Strauss e Glasser, como eles tinham, mais de 40 pessoas que viajaram em várias cidades, foram fazer entrevistas intensas, entrevistas aprofundadas, longas entrevistas, depois eles trouxeram todo esse material coletado e foram analisar, tá? Bacana. Vamos voltar para cá. Muito bem. Com isso, Strauss e Glasser, quando eles estudaram esse objeto investigado, que foi o processo de morrer em hospitais, eles publicaram, 2 anos depois, em 1967, eles publicaram O Desenvolvimento da Teoria Fundamentada. Eles publicaram esse livro. Por que eles publicaram esse livro? Veja bem, porque nessa década, na década de 60, o que acontecia? Ali pelos Estados Unidos, na década de 60, a pesquisa proeminente, a pesquisa que tinha de maior impacto era, e como ainda hoje, né, era a pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa, ela vivia naquele tempo num plano marginal, secundária. Então, muitos cientistas que tiveram conhecimento sobre o trabalho deles, quando eles publicaram o trabalho, viram que era um trabalho que tinha uma análise qualitativa profunda. Muitos cientistas mandaram cartas, né, entraram em contato com eles e pediram para que eles pudessem explicar melhor como eles fizeram todo o tratamento dos dados. Tá? Então, eles receberam muitas cartas, muitos comunicados, solicitando que eles explicassem melhor. Então, 2 anos depois, eles publicaram um livro, onde nesse livro eles detalharam minuciosamente como foi feito toda a análise, como foi feito todo o tratamento dos dados que eles obtiveram ali. Tá? Então, nesse livro, o desenvolvimento da teoria fundamentada. Muito bem. O que esse livro continha? Uma profundidade da análise, apresentava uma teoria compreensiva e, principalmente, tratamentos qualitativos rigorosos. É aquilo que eu estou falando para vocês. Na década de 60, né, a pesquisa qualitativa era vista de maneira marginal, né? Muitos pesquisadores qualitativos sérios tinham muitos problemas, porque quando eles iam publicar, eles ainda tinham que convencer muita gente que eles estavam fazendo um tratamento sério, né? Por isso que eu falo, gente, nós não podemos ficar só no plano descritivo.
Nós não podemos, em qualquer instrumento de análise de dados, saia. Não fique no plano descritivo, né? Que veja só, desde a década de 60, a pesquisa qualitativa já era tratada dessa maneira, né? E a gente sabe quantas vezes corriqueiramente, nos corredores das universidades, no nosso próprio trabalho, eu pelo menos já vi muitas vezes eu sendo questionado, esse trabalho eu posso fazer. Tá bom, então faça igual que eu quero ver, né? Eu já vi muito isso. Então, por quê? A gente sempre é encostado na parede como se nós não estivéssemos fazendo um trabalho de qualidade. É por isso que quando eu tenho oportunidade eu digo, faça um trabalho rigoroso, qualitativo rigoroso. A rigorosidade, ela não pertence somente da pesquisa quantitativa. Não, não, muito pelo contrário. É ciência. Toda ciência ela requer isso, né? Tanto que, por exemplo, dessa junção de Strauss e Glaser, né? Como cada um tinha a sua formação, um na abordagem qualitativa e outro na abordagem quantitativa, tanto que quando eles escreveram sobre o TFD, se você for analisar, ela, ela tem uma pegada indutiva e dedutiva ao mesmo tempo. Olha só, gente. Geralmente, quando você vai estudar uma linha, né, vai estudar a ATD, por exemplo, ela tem uma pegada, ela é indutiva ou dedutiva, né? É um ou outro. A TFD tem os dois, gente. Daí a complexidade de entender um pouco ela. Porque você tem que sair um pouco da sua seara, da zona de conforto e mergulhar nos conceitos que balizam a TFD. Perceberam isso? É por isso que eu disse, fazer uma oficina sem ter os conhecimentos balizadores de TFD é complicadíssimo. Como é que eu vou achar um código se eu não sei ainda nem transcrever, por exemplo? Né? Se eu digo, olha, um código ele tem que representar ações e processos, ele tem que vir em gerúndios. Aí você diz, mas o que é um código? Quando eu falo, olha, uma categoria, a sua categoria ela tem que ter propriedades e dimensões. O que é uma propriedade? O que vem ser uma dimensão? Perceberam? Então, quem quiser se aprofundar na TFD, mergulhe no conhecimento teórico dela, mergulhe na epistemologia. Agora é uma área lindíssima, gente. Quando você mergulha, você se sente atraído, ela te sequestra. Eu digo isso porque aconteceu comigo. À medida que eu ia lendo, quando eu não entendia uma coisa, eu digo, mas eu quero entender isso. Eu procurava, entendia, surgia outra dúvida. Eu ia. Quando eu vi, ela já tinha me capturado. Aí eu digo, pronto, já fui capturado por ela. Então, como eu imagino como com outras áreas, né, onde você vai aprender a fazer tratamento de dados qualitativos também em ATD, em AC e em outros também, né? Mas ela te captura, porque é muito lindo. É assim, ao mesmo tempo que você se sente solitário, olha só, você se sente sozinho, você se sente renegado, mas quando você começa a enxergar a luz, fazer um tratamento dos dados e você olhar para os seus dados e falar assim, eu sei que estou fazendo TF, eu sei que estou fazendo uma análise rigorosa aqui com ela. Isso te dá sustentação e te dá prazer, né? Então é isso que eu convido todos vocês. Aquele que quiser, venha comigo, vamos aprender TF, TFD, vamos aprender, vamos mergulhar, tá? Daqui a pouco eu vou passar outras informações aí. Então vamos lá, gente, voltando aqui, senão a gente não vai ter tempo para nada, né? Muito bem. Então, o livro apresentava a profundidade da análise, era uma teoria compreensiva e os tratamentos qualitativos rigorosos, como eu estou falando para vocês. Em 1991, ocorreu a separação de Strauss e Glaser, né? Que a gente não vai entrar nesse mérito da separação, tá? A gente não vai entrar no mérito. Em outro momento a gente poderia, porque não interessa o mérito. O que interessa é o que eles construíram, né? O que eles deixaram aí, né? O Strauss faleceu em 1997. Ele já é falecido. Apenas quem está vivo é o Glaser ainda, né? Ele está vivo, né? Quase 80 anos, eu acho, 82, se eu não me engano, né? Mas o Strauss, lamentavelmente, já faleceu. O que aconteceu, então, em 91, quando eles separaram? Em 91, Strauss, ele fez uma nova parceria com Juliette Corbin, o Corban, né? Strauss e Corban, ou Corbin, tá?
e eles, os dois fizeram uma parceria. Quem era Juliette Corbin? Juliette, ela era orientanda do Strauss e foi aluna do Glasser. Ou seja, ela estava no meio ali. Ela não foi alguém que chegou, não. Ela era aluna de pós-graduação, de doutorado ali, e ela vinha acompanhando todo o processo, vinha estudando. Então, ela pegou, se uniu ao Strauss e, e fizeram uma nova parceria. Com essa nova parceria surgiu o livro Análise Básicas de Dados Qualitativos, tá? Então, 1990. Esse livro, pessoal, esse livro de Strauss e Corbin serviu de diretriz, tá? Veja só. Então foi fundamental esse livro. Glasser continuou sozinho, até hoje sozinho, né? Então, para a gente finalizar o contexto, o que aconteceu após essa ruptura? Quando eles romperam, cada um, tanto Glasser quanto Strauss, cada um tinha uma ideia sobre o TFD. Eles juntaram, veja, e elaboraram o TFD, mas mesmo assim, eles não concordavam em tudo, obviamente, né? Então, Glasser, ele tem algumas ideias sobre o TFD que diferencia das ideias de Strauss. E, com isso, o que aconteceram? Eles começaram, veja só o que eu vou falar, começaram a... Quando Strauss e Corbin elaboraram esse livro sobre princípios básicos de análise qualitativa, que falava sobre teoria fundamentada, Glasser criticou veementemente, fez uma crítica de... Por quê? O que trata esse livro? Olha só, é bom falar sobre esse livro. O que ele trata? Ele mostra passos sequenciados, veja só, de como se faz TFD. Então, vou dizer para vocês, para quem quer fazer TFD, quem quer conhecer, eu recomendo esse livro tranquilamente. Para quem é neófito, iniciante, principiante, é esse livro que tem que ler. Glasser, eu vou já falar mais um pouco sobre ele, as escolas, mas só adiantando, Glasser, quando viu que Strauss, junto com o Corbin, pegaram a TFD, estavam organizando, eu vou usar essa palavra, didaticamente, ele disse, não é isso que representa a TFD, a Ground Theory, não é isso. Então ele veio e criticou veementemente o livro. O que aconteceu? Formaram-se escolas. Grupos de alunos se tornaram adeptos de Glasser e grupos de alunos se tornaram adeptos a Strauss. O que aconteceu em 40 anos? Cada grupo começou a escrever, falar sobre TFD e começou os embates epistemológicos. Aí que a crítica de Charmas que entra, vou já falar mais lá para frente, de Kate Charmas. Se perdeu muito tempo nessa briga, onde um queria mostrar quem era que estava certo e quem era que estava errado. Então ficaram 40 anos, grupo de cientistas apoiando Glasser e outros apoiando Strauss, e cada um escrevendo e contra-argumentando o que o outro trazia, e assim se passaram 15 anos e não mostraram, né, em trabalhos mesmo, olha, é dessa maneira que se faz TFD. E realmente, gente, eu digo para você, se você pegar, vou procurar material de análise de TFD, dificilmente você vai encontrar, já vou adiantar isso para você. Você vai encontrar muitos trabalhos explicando o que é teoria fundamentada, o que vai ser codificação axial, aberta, seletiva, um monte de teorias dela, que é ótimo para você aprender, mas dizendo, olha, eu fiz minha TFD desse jeito e a teoria explicativa que eu elaborei foi essa. Poucos trabalhos mostram dessa maneira. Aí eu digo para vocês, para finalizar essa lâmina, gente, o horário, meu Deus. Tá, mas eu vou mais rápido para ali, tá? Mas eu precisava fazer isso. Até me perdi o que eu estava falando. Tá. Então, o que era preciso, então, nos trabalhos, a gente estava falando dos trabalhos, né, que você encontra, poucos trabalhos mostram realmente como se faz uma teoria fundamentada. É apenas uma discussão teórica, epistemológica, tá certo? Mas trabalho mostrando o passo a passo, né, dificilmente você encontra. Ah, lembrei, por isso que, olha o que eu vou falar para vocês. Nós que somos do ensino,
Nós que somos de educação. Veja o que eu vou falar para vocês. Nós que somos de ensino da educação. A teoria fundamentada, ela nasceu lá com Strauss e Corbin. Strauss e Glasser, eu já quero falar de Corbin, né? Strauss e Glasser nasceu lá em 65, 2 sociólogos. Então a gênese, a origem dela é onde? Na sociologia. Olha só. Mas eles foram estudar onde? Quando eles morreram em hospitais, eles levaram para onde? Para a saúde, para a enfermagem. Olha só. Veja só. Então, aí você me pergunta, mas Silândia, então onde é forte a TFD? Ela é forte dentro da enfermagem. Você quer encontrar trabalho de teoria fundamentada? Jogue no Google. Muitos trabalhos dentro da enfermagem. Eu vou falar os 4 sequenciais. Dentro da enfermagem, dentro da administração, eles aplicam muito o TFD, enfermagem, administração, psicologia, são os 3. Aí você pergunta, e na nossa área, na nossa seara, na educação e no ensino? Apenas 4% a teoria fundamentada dos dados é aplicada dentro do ensino e da educação. Vejam bem, você faz o rastreio, pode procurar aqui, jogar no Google em outros locais para você procurar teoria fundamentada aplicada ao ensino. Façam isso. A última vez que eu fiz faz uns 5 anos. Bacana. Mas eu duvido se... Posso estar errado, mas eu duvido se saiu desse número 4 na área de ensino. O que eu quero que você perceba, gente, tem uma seara muito grande para nós explorarmos. É isso que eu convido vocês. Tragam. Pegue a TFD e tragam para ensino, tragam para educação. Vamos fazer essa ponte, vamos fazer essa interlocução, vamos fazer esse diálogo. Ela está aí, com todos os pressupostos teóricos e epistemológicos dela, para nós utilizarmos. Né? A minha tese eu utilizei, claro, eu trouxe, ensino de genética à luz da TFD. Eu fiz isso, eu trouxe a teoria fundamentada. Já orientei alunos no mestrado, onde a aluna trouxe a TFD trouxe também. Então, acho que a gente precisa fazer isso. Ela está aí, ela está te chamando. Vá com ela, abrace e siga o seu caminho. Tá certo, gente? Vamos lá. Bacana. Seguindo, continuando. Então, o que é a teoria fundamentada? Agora a gente vai mais rapidinho aqui. Ó. Ela baseia-se, veja, em diretrizes sistemáticas. Começou 13 até 4:15, tá? Sistemáticas, ainda que flexíveis para coletar e analisar dados. Veja bem, é isso que me encanta nela, na TFD. Ela não é solta, ela é toda... veja bem, ela não é linear, é isso que eu quero que você entenda. Ela é sistemática, não quer dizer que ela segue passo a passo, eu não vou... Não, muito pelo contrário, ela é sistemática no sentido que você vai organizar seus dados, mas é flexível. Então, ela serve para coletar e analisar os dados. E ela visa o quê? A construção de teorias fundamentadas nos próprios dados. Esse é o conceito de teoria fundamentada. Por que teoria fundamentada? Porque a teoria que vai surgir do seu estudo, veja bem, agora sim, ela está enraizada nos dados que você coletou. Ela vai estar fundamentada nos dados que foram fornecidos pelos seus interlocutores. Tá? Então, aquela teoria que eu vou elaborar, não vai ser eu, Cirlande, que eu vou elaborar. Ela está escamoteada, ela está escondida nos próprios dados. Os dados é que vão me revelar. Aí você diz, mas professor, mas eu faço pesquisa qualitativa, eu não interajo? Interajo. Eu tenho um momento de interagir quando eu estou criando as categorias mais lá para frente. Mas ela sempre vai te deixar colado, tá aí, fundamentada, aderida, enraizada aos dados. Daí o nome, teoria fundamentada em dados. Teoria enraizada aos dados. Essa teoria, ela vai surgir dos próprios dados. Ela emerge, muito bem, Mayra, a partir dos dados. Entenderam? Os dados que vão te fornecer essa teoria, tá certo?
Bacana, lógico. Através de toda uma análise rigorosa, não é assim. Eu leio os dados dos alunos, né? Eu leio 10 entrevistas e saio escrevendo uma teoria. Não, senhor. Ela tem todo um pressuposto teórico e epistemológico que eu devo seguir. Codificar, categorizar, etc. e tal, que a gente vai já falar. Perceberam isso? É isso que é a teoria fundamentada. Ela está enraizada. Então, olha, o que eu faço na teoria fundamentada? Eu coleto os dados e analiso. Aqui que está uma diferença dela, gente. Eu queria falar para vocês. Para quem está pensando em fazer teoria fundamentada, o que os teóricos dizem? Que você deve fazer concomitantemente, ao mesmo tempo, a coleta e análise dos dados. Gente, é extremamente, eu digo para vocês, é extremamente complicado se você não tiver o domínio do aporte teórico dela. Tá? Se você não tiver o domínio teórico, você vai coletar os dados. Quando você pegar, você coleta os dados pela manhã, quando à noite você diz, eu vou começar a analisar. Você senta na frente do computador, você olha e você não sabe para onde vai. Porque, primeiramente, você tem que ter a fundamentação teórica, o domínio teórico. Então, eu quero fazer teoria fundamentada? Tá, mas eu vou estudar 6 meses antes. Eu vou dominá-la, teoricamente, para depois começar a fazer o que os teóricos dizem. Coleto e analiso, coleto e analiso. Aí você pega, Silande, você fez isso? Lamentavelmente, não, na minha tese. Mas deveria. Eu vou ser sincero para vocês. Deveria. Por isso que eu oriento agora os alunos. Não, estude primeiro TFD antes de ir para campo. Estude. Não, é isso que também diferencia a TFD de outro tipo de análise qualitativa. Outros tipos você coleta hoje. Eu vou analisar daqui a 6 meses. TFD, ela diz, não, é melhor. Por que ela diz isso? Eu vou dizer, você poderia me perguntar, mas Silande, por quê? Porque, veja, existe um processo chamado de saturação teórica. Você começa a coletar os dados e analisa à noite. Coleta, analisa à noite. Coleta, analisa à noite. Chega um momento que, vamos imaginar que você já está lá na frente categorizando. Chega um momento que os dados, aí você diz assim, opa, tem uma lacuna aqui. Tem uma informação que eu preciso. Aí você vai ter que voltar a campo. Entenderam? Imagina se você faz isso hoje, só vai querer analisar seus dados 6 meses depois. Aí quando você encontrar isso, e agora para eu voltar a campo? Já se passaram 6 meses. Entenderam? E isso ela te obriga a fazer isso. Então, eu quero TFD? Quero. Eu quero conhecer? Quero. Eu quero trabalhar com ela? Bacana. Eu vou começar a estudar a parte teórica dela. Estudar, 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 para depois tentar fazer isso que os teóricos dizem. Tudo bem? Bacana? O item 2. Os dados, veja, são os dados, formam a base da nossa teoria. E a nossa análise, e a análise desses dados origina os conceitos que construímos. Né? Então, são os dados dos meus interlocutores que vão me dizer que teoria eu tenho ali. Veja só, eu vou explicar brevemente, tentar sintetizar brevemente os passos da TFD. Coleta de dados. Depois eu vou em busca dos códigos. Processo de codificação. Depois que eu saio, eu codifico, eu passo para o segundo passo, que é o processo de categorização. Fiz a categorização, eu vou para o último passo, que é o passo de enunciação da teoria explicativa para aquele meu fenômeno que eu estou investigando. Esses são os 3 passos basilares, tá? Eu faço a coleta de dados, eu codifico, eu categorizo e eu enuncio a teoria explicativa para aquele fenômeno que eu estou investigando, tá? Gente, olha, quando fala em teoria fundamentada, existe 2 tipos de teorias, tá? As grandes teorias, né? Teoria da seleção natural, essa daí, ela está posta, existe há 200 anos aí. Ninguém vai mexer com ela. Eu não vou fazer teoria fundamentada para ela. Ela tem toda uma epistemologia dela. Né? Eu não vou, né? Existe, né? E outras teorias também que existem aí, que tem toda a sua epistemologia. Que tipo de teoria, então, eu estudo dentro da TFD? Eu não estudo essas teorias formais.
eu estudo as teorias menores, que eu chamo de teorias substantivas. O que é, Cirlande, uma teoria substantiva? O que é uma teoria substantiva? É uma explicação teórica que eu quero dar para um determinado fenômeno cotidiano. Olha só. Eu estou observando, eu quero investigar um problema de defasagem de alunos do ensino fundamental em matemática, em álgebra. Eu quero investigar, estou falando de maneira bem ampla, tá? Eu quero investigar isso. Então, para isso, eu vou usar a TFD. Eu vou coletar os dados, eu vou codificar, eu vou categorizar, e ao final, eu vou criar uma teoria substantiva, que é a teoria explicativa, para aquele fenômeno. Por que os alunos do ensino fundamental sentem dificuldade em álgebra? Eu vou criar uma explicação. Toda essa explicação foi criada em cima dos dados que eu coletei. Entenderam isso? É dessa maneira que funciona. Então, percebam, a TFD se preocupa com problemas cotidianos. Aí você para e pensa, gente, de problemas a serem investigados que nós temos dentro do ensino e educação, milhares deles existem. Milhares. Aí, claro, veja bem, aí você diz, mas professor, mas Cirlande, como eu posso utilizar a TFD para qualquer tipo de problema? Não. Aí volta lá na minha fala inicial. Eu tenho que sentir. Veja, olha o que eu vou falar. Eu tenho que sentir. Se a minha questão de pergunta, meu problema de pergunta, os meus objetivos, eles se aproximam da TFD. Entendam isso. Tá? Se aproximam. Então, não é qualquer tipo de pesquisa. Vou pesquisar tal coisa, vou usar a TFD. Vou fazer aquilo, vou usar a TFD. Não. Por exemplo, vamos pegar a ATD. Muitos conhecem a ATD. A ATD ela trabalha com compreensões, com significados e compreensões. Então, quando você está trabalhando, você quer ver a compreensão de alunos sobre tal fenômeno, quem se aproxima dela? É a ATD. Agora, eu quero estudar o fenômeno, eu quero explicar por que aquele fenômeno ali está acontecendo daquela maneira. Quem se aproxima? TFD, que é a teoria explicativa. Perceberam? Então tem que estar casado, é aquilo que a gente falou lá no início. O meu procedimento tem que estar casado quem? Os meus objetivos, a minha questão de pergunta, os meus instrumentos de coleta de dados e o meu instrumento de análise. Se você tiver casado esses 4 elementos, a sua pesquisa, a sua dissertação e a sua tese, ela será uma tese concisa, uma tese sólida. Podem acreditar. Ela não será uma tese, nem uma dissertação fragilizada, porque os elos principais de uma pesquisa estão conversando entre si, estão dialogando. Perceberam isso? Então, é por isso que quando eu estou orientando, eu não digo para o aluno, não, você vai fazer TFD. Não, em hipótese nenhuma. Eu tenho que sentir o trabalho dele. O teu trabalho dá para fazer TFD, então vamos. O teu trabalho aqui. O teu trabalho se aproxima. Bora? Vamos? Aí o aluno, quando ele vai ler, ele dá a primeira lida, ele já vem com medo. Professor, é complexo. É mesmo, mas vamos mergulhar nela. Vamos lá, vamos ler que a gente consegue. Perceberam isso, gente? Bacana, né? Então, olha aí, ó. Pesquisadores adeptos à TFD estudam os primeiros dados e começam a separar, classificar e sintetizar esses dados pelo processo de codificação, que é o que nós vamos já aprender um pouquinho. Tudo bem até aí? Sim, tudo certo. Tá, né, gente? Pessoal, eu preciso ir desse jeito, dessa maneira, porque, como eu falei para vocês, se a gente adiantar, vai ficar uma lacuna aí não vai ter como fluir. E ao final eu vou passar uma live que eu fiz em 2020. Eu gostaria que vocês assistissem. Já estou adiantando. Nela eu levei 2 horas e 19 minutos, gente, falando
sobre teoria fundamentada e muitas coisas eu aprofundei que eu estou só falando aqui, tá bom? Depois eu passo o endereço, eu gostaria que vocês fossem lá. Mesmo quem não vai usar, pessoal, é sempre bom a gente conhecer uma nova técnica de análise de dados. É muito bom, tá? Muito bom a gente sair. Assim, o pesquisador ele tem que sair da sua seara. Ele tem que ficar só nessa seara porque ele relaxa. Daqui a pouco, né? Ele tem que ser desafiado, né? Principalmente nós na nossa área, né? Bacana. Então vamos lá. Olha aí, gente. Aqui é fundamental, tá? Para Glasser e Strauss, em 67. O que eles falam sobre a Ground Theory, a teoria fundamentada em dados? O que ela envolve? O que ela abrange? Ela envolve, né, simultaneamente, aquilo que nós já falamos, coleta e análise dos dados. Tá vendo só que eu adiantei? Eu tenho que coletar e analisar simultaneamente. Como eu falei para vocês, um estudante neófito, ele não consegue fazer isso. Ele não faz. Como eu falei para vocês, eu tentei, lá na frente não, mas porque eu tive que parar. Eu tive que mergulhar na TFD uns 5, 6 meses. Mergulhar mesmo. Para poder depois voltar e fazer. Porque eu tentava, dava um passo, não conseguia nem andar 1 centímetro. No outro dia eu vou tentar, não, eu digo, não dá. É isso que diferencia a TFD de outras técnicas de análise. As outras, você pega seus dados, você vai lendo seus dados e vai construindo. Dá para você fazer isso. Não tente fazer isso com a TFD, que você não vai conseguir. Eu já estou dizendo por experiência que eu já vi. Domine o aporte teórico, domine a epistemologia dela. Leia, estude, aprofunde. Minha teoria é ler, refletir, perguntar. Não entendi isso daqui, onde que eu posso encontrar? E assim vai, tá? Mas ela é muito linda, gente. Ela é muito... E o que me deixa muito feliz, eu vou dizer para vocês, vou abrir meu coração aqui para vocês. O que me deixa muito feliz que quando eu fiz aquela live em junho de 2020, antes da live, antes da pandemia, eu vou falar assim para vocês, quando eu sempre venho lendo sobre TFD, eu nunca parei. Desde 2011, nunca parei. Desde quando eu defendi, em 2014, não parei. Eu venho. E sempre eu procurava vídeo de algum professor dando aula de TFD. Só encontrei um. Olha só, um. Antes da pandemia, apenas um. E era muito frágil ainda o conteúdo, né, do vídeo. Frágil que eu digo assim, porque ele deveria ser para graduação, é isso que eu estou falando, tá? Não estou dizendo que o meu colega não sabia, não estou dizendo isso. Né? Ele deve ter pego para aquele nível que estava ensinando. Aí veio a pandemia, é uma das vantagens dela, né? Começaram a surgir lives, e ontem eu fui abrir, né? Procurar várias lives sobre TFD. Muitas não, várias, né? Mas assim, para o que quase não tinha nada, né? Hoje eu vi umas 8, 10, eu fiquei muito feliz. Opa, que bom, então os pesquisadores estão discutindo, mas aquilo, qual a diferença, gente? É mais ênfase na parte teórica dela, né? E mais ênfase naquelas áreas que eu estou dizendo para vocês, em enfermagem, em administração, em psicologia. Na nossa área, ensino e educação, quase nada. Entendeu? Por isso que nós temos que ser os primeiros, né? E começar a fazer esse tipo de análise, tá, gente? Bacana. Então vamos lá. Então, movimento simultâneo, coleta e análise. Ó, a construção de códigos e categorias analíticas. Veja que eu fiz o percurso. Primeiro a gente vai ter códigos e categorias a partir dos dados. E não de hipóteses pré-concebidas. Aqui está uma outra diferença. De outras, né? Quando você vai a campo, você já olha só que legal, você já tem uma hipótese. Isso aqui está dessa maneira por causa daquilo. Agora você tenta, aí é que tá, gente. Eu vou falar brevemente o que significa isso. Imagina, é muito difícil você se desprover de todo o seu do conhecimento que você tem, né? E ir a campo. E coletar os dados sem interferir esses dados, é isso que eles dizem, né? Sem interferir. Ou então eu já ir com uma hipótese pré-concebida. Os alunos estão dizendo isso, vai dar aquilo. Não, senhor.
porque você vai enviesar todo o seu resultado. Eu tenho que me desprover dessas hipóteses pré-concebidas. Eu não tenho que, isso aconteceu A por causa de B. Não funciona desse jeito em TFD. Eu não posso sair com hipóteses pré-elaboradas ou pré-concebidas, tá? Da mesma forma, o que eles orientam? Quando eu vou fazer o processo de codificação, a transcrição. A transcrição, o que eles dizem? Os teóricos, né, os estudiosos de TFD. Você tem que ser fiel o máximo possível àquilo que está posto nos dados. Gibbs 2009, ele diz assim, que você deve fazer a transcrição o máximo possível, representando aquilo que o seu entrevistado está dizendo, para que você não coloque as suas impressões sobre as dele. Então, vou transcrever o que ele me disse, não o que eu queria ouvir, o que eu quero, ou o que eu acho que seja. Gibbs 2009 diz isso. E eu acho que isso também deve ser válido para qualquer tipo de análise qualitativa. Ora, se eu quero saber tal coisa, eu vou com o meu interlocutor, vou respeitar o que ele me disse. E às vezes, sem querer, sem se dar conta, nós já vamos falando, nós já vamos interagindo. Né? Calma, muita calma nessa hora. O Gibbs diz isso, é um livro também que eu uso ali de análise qualitativa. Nem está aqui comigo, tá? Deve estar guardado por ali. Mas ele diz isso, para a gente ser fiel àquilo que nossos interlocutores estão dizendo. Tá? O item 3, aqui, gente, a utilização do método comparativo constante, que compreende a elaboração de comparações durante cada etapa do processo da análise. Pessoal, aqui, veja só. A TFD, ela é conhecida também como método comparativo. Aí você diz, mas como, professor? Aqui é que está, para mim, o item 4 e 5 dessa lâmina corresponde aos 2 itens da TFD, onde, se você fizer isso, você sai literalmente do primeiro plano que nós falamos lá atrás, do plano prescritivo, do plano descritivo. Você parte para o segundo e terceiro plano, que é o plano teórico e abstrato. Com isso, você está fazendo ordenamento conceitual. Com isso, você está gerando o quê? Conhecimento. Tá? Então, o que é o método comparativo? É você comparar aquilo que está sendo posto. Agora, assim, gente, não existe, veja bem, não existe, como eu posso dizer para você, não existe uma metodologia que diga a comparação vai ser feita agora. Aí veja bem, por isso que ela é qualitativa. Você deve fazer comparação. Que tipo de comparação? Aí parte daquele princípio, conheça os seus dados. Se você tem 10 entrevistas, você já leu absurdamente, ela já está na tua mente. Aí você vai começar a refletir sobre elas. Aí a Gabriela diz assim, a entrevista 1, o entrevistado 1 me falou X coisa. Já o 3 me falou tal coisa. Aí você lança a pergunta, por que o 1 falou isso e o 2 falou aquilo? Você começa a comparar. Por que o 5 já é diferente da entrevista 1 e entrevista 3? Com isso, aí sim, novos elementos, novos conhecimentos vão surgir a partir desse método comparativo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Quando é que eu uso o método comparativo? Quando você... A única dica que eu tenho... Não existe um momento, aquele que eu posso dizer agora, não. Eu vou dizer para vocês, quando você tiver domínio total do seu material coletado, você já conhecê-lo absurdamente, conheça seus dados. Porque quando você conhecer, você vai começar a refletir sobre eles. Aí você vai, intuitivamente, você vai começar a fazer a comparação. Essa é a dica que eu tenho que dar para vocês. Tá? E você pode fazer comparação quando, Cirlande? Desde o momento que você começa a dominar os seus dados, até o final, antes de elaborar a teoria substantiva. Então, são 2 itens. Fazer memorandos, veja, tá?
Fazer memorando e fazer o método comparativo. O memorando é o item 5, já estou adiantando de lá da lâmina, tá? Vamos supor, então, né, que a Adriana ela pega a primeira entrevista, a segunda entrevista. Aí ela vai lá com o aluno, ela faz entrevista, grava a entrevista, à noite ela vai transcrever. Ela transcreveu a noite tudinho, tá? Aí no outro dia ela começa a ler a entrevista, porque ela tem que conheça seus dados. Glaser 1978 diz isso. Ela começa a ler, a Adriana começa a ler. Lê a primeira vez, lê a segunda vez, lê a terceira vez, lê a quarta vez, quinta vez. Na sexta ela diz, espera aí, mas eu vejo que aqui nessa entrevista, o entrevistado 2 ressalta duas palavras ou duas frases, dois contextos aqui. Aí ela vai escrever sobre esses contextos, sobre essas frases, sobre essas palavras. Aí ela vai criar o quê? Memorandos. Aí você vai lá no material teórico da TFD, a TFD diz como é que se faz o memorando. Aí você já aprendeu, que você já estudou tudinho. Ah, já sei como eu vou fazer o memorando. Ela começa a escrever o memorando sobre a transcrição 2. Ela escreve. Os memorandos é que vão te balizar. Em outras palavras, não tem como você fazer TFD sem memorandos. Não esqueçam isso. Tá? Não tem como. Eu não fiz aquilo de neófito, né, na minha tese. Aí mas você não fez, Silândia, e agora tu diz que tem que fazer que não existe. Mas eu usei uma outra coisa que o Gibbs 2009 diz. Eu usei árvores, hierarquia, através de hierarquia. Eu esqueci o nome agora, gente. Tipo hierarquias conceituais. Eu fui organizando através dessas hierarquias. É como se fosse uma filogenia que a gente vê lá na biologia. Então, eu tentei organizar dessa maneira para eu enxergar ali quais as categorias que iam se revelar a posteriori ali. Mas, assim, hoje, se eu fosse refazer minha tese, sem dúvida nenhuma, tem que ter memorandos. Então, o memorando ele é fundamental dentro da TFD. O memorando eu faço a partir de onde, Silândia? Das primeiras entrevistas. Saí da entrevista, fiz a codificação, estou na categorização, Silândia. Já saí da codificação, estou na categorização, estou fazendo as categorias. Tem 3 categorias ali que eu leio, eu estou refletindo sobre elas. Faça memorando sobre elas também. Pode fazer tranquilamente. Os memorandos, eles vão te dar, sabe o quê? O Tarose diz, 2011, depois eu falo sobre esses livros. O Tarose diz que os memorandos, eles vão te dar insights. E é verdade, gente. É verdade. Os memorandos, eles te dão insight. Você começa a enxergar outras coisas que não estavam reveladas lá na entrevista inicial. Quando você começou a transcrever. Então, não esqueça. Quero fazer TFD? Eu vou comparar, fazer o método comparativo e criar com isso quem? Os memorandos. Tudo bem aí, gente? Tá aqui, ó. O avanço do desenvolvimento, item 4, da teoria em cada passo da coleta e da análise de dados, né? É o 4. Item 3, o uso do método comparativo constante. E o item 5, a redação de memorandos para elaborar categorias, especificar suas propriedades, determinar relações entre categorias e identificar lacunas. Ou seja, insights surgirão ali, tá? Então não esqueçam, tá? 4 pontos chaves quando eu vou fazer TFD. Desenvolvimento simultâneo, ou seja, coleta e análise dos dados, construir códigos e categorias analíticas, fazer o método comparativo e elaborar memorandos. Se você fizer... Aqui eu fiz o resumo. Eu quero fazer uma tese de TFD. Eu tenho que ter esses 4 elementos. Pronto. Eu quero fazer uma dissertação. Eu tenho que ter esses 4 elementos aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui é a síntese que eu trouxe para vocês. Uma tese, uma dissertação, que vai utilizar de TFD, tem que usar esses 4 elementos aqui. Aí deixa eu falar para vocês agora, eu lembrei de uma coisa bem interessante. Silândia, mas eu quero usar TFD. Qual o desdobramento da TFD? O final dela é uma teoria explicativa, não é, gente? Quem está falando?
É uma teoria explicativa. Aí você diz para mim, mas Silândia, eu não quero fazer uma teoria explicativa. Eu posso usar, olha só, eu posso usar parcialmente a TFD? Charmas é um dos livros que eu utilizo, a gente vai já falar um pouco, ela diz que pode. Então você pode conjugar métodos. Muitos orientadores não gostam, né? Mas o que eu estou falando é que Charmas diz. Eu nunca peguei uma orientanda que desse essa oportunidade, mas se der, a gente vai usar metade, por exemplo, da TFD e vamos justificar. Ela vai até aqui, porque isso aqui responde ao meu objetivo. Lembra que tem que estar tudo amarrado? Não é nada solto, tá bom? Mas o ideal, o belo, é você usar a TFD completa, gente. Eu vou enunciar uma teoria explicativa, né, que dê conta do recado, aquilo que eu quero, né? Bacana, gente. Agora, vamos falar sobre as escolas. Agora sim, da Grounded Theory, ou TFD. Tá? GT, que eles chamam em inglês, e em português TFD. Tá? Então, pessoal, veja só. Esse quadro eu tirei do livro de Maximiliano Tarozzi, 2011, que diz o que é a Grounded Theory, ou Teoria Fundamentada, editora Voz, de 2011. Lá naquela live que eu fiz, eu mostro a capa dos 3. Aí você vai, quando você te interessar, você vai assistir lá a live, você vai encontrar a capa desses 3 livros que eu mostro lá. Então aqui eu vou falar rapidamente dessas 3 escolas. Tem a teoria fundamentada clássica de Glaser, tem a teoria da descrição completa de Strauss e Corbin, que eles dizem que é completa, segundo Tarozzi, e tem a de Charmas. Deixa eu falar um pouco. Antes, já falamos de Glaser, que é um dos primeiros, né? Já falamos de Strauss e Corbin, falta de Charmas. Quem que é Charmas? Kate Charmas. Ela é contemporânea. Ela trabalha com teoria fundamentada construtivista, tá? Gente, é uma seara muito legal aí. Para quem quer fazer dissertações e tese, é uma seara muito show isso daí dela, né? E ela, por quê? O que ela o que ela enfatiza? Ela enfatiza aquilo que a gente fala muito e vê muito na escola, nas relações, a interação pessoal. Por isso que é construtivista. Essa interação, essa aproximação. Então, casa muito com o ensino. Hoje eu vejo. A minha linha que eu segui foi o Strauss e Corbin. Mas assim, eu tendencio muito, hoje eu vejo que muito se aproxima da gente, é Charmas. Então, Charmas ela é contemporânea. Ela surgiu agora e ela vem, ela vem trazendo a parte da teoria fundamentada com conceitos mais atuais. Então, é como se ela se aproxima um pouco, olha só, mais de Glaser. Eu lendo assim, a grosso modo, a de Glaser, mas ela tem a epistemologia própria dela. Tá? Eu recomendo, gente, a leitura do livro dela. Eu recomendo. É uma leitura brilhante, flui. O livro dela, a leitura flui. Pera aí, já que eu estou falando bem dela, esse livro aqui não vai dar muito para vocês verem, não, né? Mas eu recomendo que vocês acessem aquela live lá, que tá bem bonitinho lá, bem que eu tirei. Aqui eu não coloquei, não, por causa do tempo, tá? Mas assim, gente, hoje eu vejo que mais se aproxima do ensino para nós é Kate Charmas. Eu, no início, como eu falei, por que eu fiz? Mas Silândia, tá, tu diz isso hoje. Por que tu fizeste Strauss e Corbin? Eu vou dizer para vocês. Por causa duas coisas. Eu fiz Strauss e Corbin, primeiro, por causa da minha formação básica. Eu vim da biologia. Eu vim do mestrado, onde eu fiz genética e evolução. Toda a minha dissertação foi na ciência aplicada. Aí, olha só, por que eu então, eu me aproximei muito da TFD? Por causa de Glaser, que ele é um pouco, assim, quantitativo, né? Ele tenta sistematizar a coisa, e eu gosto um pouco disso, particularmente eu gosto. Então, por isso que eu me senti um pouco confortável nessa seara, porque eu sei que para quem é muito direto, muito, o pessoal mesmo que não teve, assim, sente muita dificuldade, porque eu já orientei isso aqui, sentem, não consegue enxergar isso aí, né? Mas é aquilo, são desafios. Se eu não for desafiado, né, e não fizer uma coisa correta, certa,
Que contribuição eu vou dar para a ciência, né? Enquanto pesquisador, tá? Então, Charmas, ela traz nessa linha, né, da interação entre pessoas, né? É isso que inicia uma pesquisa, segundo ela, tá certo? Então, vamos lá. Então, nós temos 3 escolas aqui, gente. A escola glaseriana. Se você pegar artigos, dentro da enfermagem, tem muitos artigos que eles discutem a escola glaseriana, a straussiana e a charmasiana, desse jeito que é falado, tá? Que é escrito. Ah, qual é que você adepta qual escola? Glaseriana. Você é qual? Straussiana. E você é charmasiana, né? Então vamos lá, olha só, que legal eu trouxe. Imagine que você está lá com o seu projeto, você delineou, você com o seu orientador, professor, já fiz aqui, tá aqui minha questão de pergunta, minha pergunta de pesquisa é essa. Eu vou usar, olha isso, já vai angustiar vocês. Eu vou usar a TFD porque eu acho que se aproxima, papá. Você chega argumentando com o seu orientador, tá. Aí olha só o que as escolas dizem sobre a questão de pergunta. Observe. Para Glaser, a questão de pergunta não é uma afirmação que identifica o problema a ser estudado. Segundo Glaser, é impossível definir o problema, a pergunta, antes de ir a campo. Antes de ir a campo, olha só. Para Glaser, nada está definido. Tanto que Glaser, o 978, olha o que ele diz, que você deve lançar uma pergunta geral. Eu discuto isso lá na live, gente. O que está acontecendo aqui? E é uma pergunta bem pertinente. Aliás, muito pertinente. Eu acho que a gente deve, na verdade, fazer essa pergunta, já que eu vou usar TFD, eu primeiro faço essa pergunta antes de criar minha pergunta de pesquisa. O que está acontecendo aqui? Ela é válida para tudo. Veja como ela é uma pergunta macro. Já quando a gente vai fazer um projeto de pesquisa, a gente tem que ter uma pergunta mais afunilada, não é, gente? Por isso que Glaser é diferente. Né? O que está acontecendo aqui? Ó? Não é uma afirmação que identifica o problema. É impossível defini-lo. Tá? Segundo Strauss e Corbin, o que eles falam sobre a pergunta de pesquisa? É uma afirmação que identifica claramente o problema a ser investigado. Por isso que eu me senti mais confortável aí. Né? Então, eu identifiquei claramente o problema e enunciei. Está aqui o meu problema a ser investigado. E depois eu fui utilizando já o que eu vou falar embaixo. Tá? Olha, Charmaz, aí que eu digo, gente, são escolas. Quem vai fazer TFD? Ah, mas Charmaz diz que não existe pergunta de pesquisa. Não é isso, presta atenção. Para ela não existe. Mas nós fazemos ciência. A academia, ela requer um problema, entendeu? Você tem que ter sim o problema, né? E fazer ficar mais próximo do contexto geral de Charmaz. Não ser radical como ela coloca aqui, como é colocado aqui por Tarose. Já eu, assim, gente, eu vou falar para você, isso é a Tarose que trouxe. Lendo o livro dela, eu não vi muito isso ser assim, muito taxativo, não. Tá entendendo? Por isso que é bom ler mesmo Charmaz. Isso é segundo Tarose, né? E Charmaz. Eu li o livro dela, não é tão fechado, não, assim como Tarose fala, né? Bom, Charmaz, os conceitos sensibilizadores e interesses pessoais e disciplinares iniciam a pesquisa. Tá? Então, são essas linhas aí. O tipo de codificação que a gente faz, Cirlande, isso é importante aqui. Ó. Na TFD clássica de Glaser, ela é substantiva teórica. Pessoal, essa aqui de Glaser, eu acho que é assim que eu menos tenho domínio aqui. Eu já li as coisas de Glaser, eu vou dizer para vocês, ele é da quantitativa, mas é assim, é extremamente abstrato. É abstrato, ó, substantiva teórica, né? Segundo essa linha. Mas, assim, claro, a gente tem que estudar mais para poder entender mais sobre ele, né? Então, substantivo teórico. Já Strauss e Corbin, olha aí, ó, o tipo de codificação aberta, axial e seletiva, que é o que nós vamos falar hoje na oficina. A oficina eu estou trazendo para vocês a linha de Strauss e Corbin.
a codificação aberta, axial e seletiva. Tá? Eu não estou trazendo a linha glaseriana e nem a charmaziana. Eu estou mostrando as três, mas eu vou trazer para nós aqui na oficina, para iniciar a linha de Strauss e Corbin, onde a codificação é feita em três partes. Codificação aberta, axial e seletiva. Eu vou já falar sobre elas. Tudo bem aí? Tá. Tudo certo. Gente, começou que horas? Já passou, né? Umas 4, professor. Gente, vamos aqui. Aqui eu só vou ler isso aqui então, tá? A gente já vai. Vamos para lá. Ó. Aqui é o tipo de coleta. Os pesquisadores podem utilizar várias estratégias, nota de campo, entrevista, é parecido com outros. E o que eu vou buscar lá? As opiniões, sentimentos e interações dos participantes. Esses dados relevantes, eles vão revelar o quê? É que geram a teoria fundamentada em dados. Isso daqui é uma lâmina de Charmais, tá bom? Então, eu posso buscar dados. Isso é muito parecido com outros também, tá? Outros também utilizam esses mesmos dados. Opiniões, sentimentos, interações, eu vou transcrever e eles vão me dar as informações. Tá? Então, não muda aqui nada, não. Agora sim, gente, vamos para cá. A gente vai finalizar esse mais outro. Tá aqui, segundo Strauss e Corbin, 1990. Eu tenho a coleta de dados. Eu faço primeiro a coleta de dados. Na sequência, eu vou fazer a codificação aberta, axial e seletiva. Eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, tudo bem? Tá? Tudo bem? Bem, a codificação aberta. O que é codificar? Codificar é dar nomes, é etiquetar, é pegar um segmento do texto e nomenclaturar. Pronto. Isso é codificar. Tá? É dar nomes, é etiquetar, é pegar pedaço do texto e nomenclaturar. Pronto. Não vou aprofundar mais, tá? Então, isso que é codificar, é dar nomes, é nomenclaturar. Um pedaço do texto, eu pego, dou um nome para ele. Isso é um código. Tudo bem aí? Tá? Então, a codificação ela pode ser do tipo aberta. Por que aberta? Porque você está aberto aos dados. Os dados estão chegando. Você vai interagir com eles. Por isso que a pesquisa era qualitativa. Tá? Muito bem. Então, quando eu faço a codificação aberta, eu vou etiquetar, vou dar nomes. Vários tipos de codificação aberta nós temos. A codificação linha por linha, a codificação frase a frase, a codificação parágrafo por parágrafo, a codificação incidente por incidente. Cirlande, qual é a mais comum que se utiliza? A linha por linha. A linha por linha. Tá? Então, veja só. Eu vou mostrar já no exemplo aqui, linha por linha. Então, eu tenho uma linha, eu leio a linha e dou nome para ela. É nomenclaturar. Esse nome vai ser o meu código. Eu tenho outra linha, eu dou nome para essa linha. Veja, eu leio a frase da linha e dou nome. Lembra que o primeiro passo da análise, qual é? Alguém me responde? Qual é o primeiro passo de uma análise? São os códigos? Não, o primeiro passo de uma análise. Uma análise? Coleta dos dados. Não, ele tem 3 níveis. Perdão, quais são os níveis de uma análise? Tem 3 níveis. Prescritivo, descritivo, depois é abstrato, depois é teórico. Então, é aqui que fica. Eu leio a linha, eu vou interpretar. Normal. O que essa frase está me dizendo? Eu dou o nome. Deu o nome, é o código. O que essa outra frase está me dizendo? Eu dou o nome, é um código. O que a terceira linha está me dizendo? Eu dou o nome, é um código. E assim vai para toda a minha transcrição. Entendido até aí? Tá? Bacana. Bacana. Ou eu posso pegar uma frase toda e dar um nome para ela. Nomenclaturar vai ser o meu código. Ou eu posso pegar o parágrafo todo e dar nome para esse parágrafo. É o meu código. Ou eu posso ver incidente por incidente. Cirlande, o que é incidente por incidente? É um acontecimento. O que essa frase, esse contexto quer me dizer? Isso é um incidente. O que ele está me dizendo? O que ele está me falando? O que ele me revela? Aí eu dou o nome. É um código. Tudo bem aí? Tá, bacana. Ok. Na axial, quando eu faço isso, agora imagina só, olha só, gente, aí que eu digo, a TF dela é muito suada. Eu não vou mentir para vocês.
Eu quero fazer linha por linha, como eu fiz. Imagina você pegando 10 entrevistas, quando você transcreveu, cada entrevista deu 25 linhas. Serão 25 códigos. Vezes 10, 250 códigos. Tá bom para ti? Né? Veja só. Ela é suada, mas é legal de fazer. Isso linha por linha. Aí, se você for parágrafo por parágrafo, você já vê que já vai diminuir lá. Eu utilizei linha por linha. Se eu fosse fazer agora, na verdade, eu estou orientando alunos, já orientei lá para fazer diferente. Eu tenho umas 3 ou 4 produções, todas feitas linha por linha. Se você for procurar a gente lá no meu Lattes, você baixar, você vai ver. Super trabalhoso, né? Mas você pode usar parágrafo por parágrafo. Vou mostrar para você já, essa oficina, tá? Aí você vai nomenclaturando, dá nomes. Codificação axial. Terminei de codificar todas as minhas 10 entrevistas. Saí do plano da codificação. Vou agora categorizar. O que é categorizar? Rapidamente, o que é categorizar? Categorizar é um conceito amplo. Eu vou chamar de conceito guarda-chuva. O que é uma categoria? É um conceito guarda-chuva. E é o maior guarda-chuva onde os conceitos menores se concentram embaixo dele. Esse conceito que abarca tudo, eu chamo de categoria. Tá? Então, categoria é aquele conceito aglutinador que abarca conceitos menores, tá? Eu sempre dou exemplo. Veja só. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Eu dei lá na live, deixa eu ver se eu lembro agora. O que tem em comum? O que tem em comum? Um avião e uma pipa. Eles voam? O que eles têm em comum? Um avião, pipa e um pássaro. Todos Que eles têm em voam? comum? Não entendi, Gabriela. Todos Tem voam? asa. Olha aí, ó. Olha só, tem asa. Isso é o conceito menor. O conceito maior, voo. Exatamente, Gabriela. Olha, eu acho que foi a Maria Clara que falou, tem asa, mas isso já é uma propriedade. Tá vendo só? Ó, já é uma propriedade da categoria asa. Olha que legal. Cara, é muito show fazer TFD. Então, o conceito maior é o voo. Então, no voo eu coloco esses 3 elementos. Então, o voo é uma categoria. Então, categoria é um conceito maior. Então, na codificação axial, eu começo a elaborar as categorias e subcategorias. Como eu acho essas categorias Silândia? Através de suas propriedades e dimensões, que a gente não vai explanar. Mas eu falei aí, ó, asa é o segmento, né? É o segmento lá do voo, é uma propriedade de que voa. Né? Dimensão, a asa é grande ou pequena? É grossa ou fina? É uma dimensão. Gente, só aprofundar isso que você vai ver quanto é gostoso. Conseguir. Aí o que você vê? Enxerga agora. Na codificação, se eu fiz 10 entrevistas, cada uma com 25 linhas, eu tenho 250 códigos. Quando eu saio dela, quando eu vou para a codificação axial, que é elaborar as categorias, é categorizar, eu vou aglutinar. O que acontece com esses códigos? Eles vão ser reunidos. Então, quando eu tinha inicial 250 códigos, aqui eu já vou ter 40, 50, 35 categorias. Veja que elas vão diminuindo. Depois, quando eu começo a relacionar essas categorias, elas vão diminuindo cada vez mais, até que, ao final, eu tenho apenas uma única categoria, que eu chamo de core categórico, ou categoria central, que é ela que representa tudo que a gente estudou até aí. Essa é a categoria central. Aí, olha só, o que ele diz assim, vou falar rapidamente. Ele diz assim, ó, o Strauss Corbin, essa categoria central, você não se deu conta, mas ela estava presente desde lá do seu momento, desde quando você iniciou a análise. Eu lembro assim que quando eu terminei minha tese, quando eu cheguei na categoria central, chega meu coração doeu. Eu digo, meu Deus, será que ela está presente? Eu voltei em todos os meus dados. Que ele disse, volte aos seus dados que elas vão estar de maneira implícita ou explícita lá. 90% dos meus dados, das minhas transcrições, essa categoria estava presente. Que legal, gente. Olha, eu digo, poxa, eu fiz a análise correta, então. Entenderam? Tá? Vamos voltar para cá.
Tá aqui, gente, ó. A codificação aberta tem os vários tipos, linha por linha, frase por frase, parágrafo por parágrafo, incidente por incidente. A codificação axial é quando cria as categorias. Na seletiva, essas categorias vão se interligar, eu vou identificar a categoria principal e eu vou enunciar a teoria explicativa. Aí eu termino a minha TFD na perspectiva de Strauss e Corbin. Tudo bem aí? Ok? Vamos para os exemplos, então, para finalizar. Compreender os conceitos fundamentais da TFD é fundamental para o uso e aplicação correto dos métodos e para a produção final da teoria baseada em dados. Conheça os conceitos, gente. Sem os conceitos, não tem como você entender TFD. Vamos para a oficina. Finalizando, bem rapidinho. Gente, oficina. Fazendo TFD na perspectiva de Strauss e Corbin. Então, codificação aberta, axial e seletiva. Primeira coisa, você se faz a pergunta: qual a principal ideia revelada por essa sentença ou parágrafo? Então, vamos lá. Aqui eu tirei o excerto de uma entrevista do livro de Strauss e Corbin, 2008. Também lá na live tem. Vamos ler. Por favor, leiam aí. Quando ouvi o diagnóstico, foi assustador. Entrei em pânico. Tudo estava correndo bem no início da gravidez e eu me sentia bem. Não sentia enjoo matinal e tinha muita energia. Então, de repente, fui informada que tinha diabetes. Foi um choque, pois era meu primeiro filho. Minha principal preocupação é com o bebê. Eu me preocupo com o bebê. Eu quero tanto esse bebê. Estou realmente assustada, pois esperei tanto para ter esse bebê e não quero que nada dê errado. Ok? Ok? É um excerto de uma entrevista. Agora você vai... Imagina, você foi a campo, você gravou. De manhã você chega à noite, vou transcrever. Agora, aí antes você já tem o domínio teórico, tá? Mas eu vou transcrever, eu vou fazer análise linha por linha. Então eu tenho que organizar por linha. Como é que eu organizo isso linha por linha? Aí você, ai meu Deus, e agora? E agora? E agora? Gente, a dica. Aí por isso que você tem que tomar um banho à noite, respirar, jantar, quem janta, tomar um suco, tomar um shima, né? Vai, coloca o shima no lado, senta e eu vou ler. Eu vou montar a minha uma dose, Silvia, muito boa, uma dose, boa, uma dose. Ó, tá, vamos para cá, gente, para terminar logo. Tá. Aí você pega aqui, como que você vai montar isso? Qual a dica, gente? É através dessa leitura pausada. E você vai ver onde a sua respiração faz parar. Por isso que até isso você tem que saber ler. Você não vai... Ai, meu Deus, o neném está batendo na porta, meu marido quer que eu saia. Quando eu vi o diagnóstico, foi assustador, entrei em pânico. Não. Veja as paradas. Quando eu vi o diagnóstico, foi assustador. Então, numa linha, quando eu vi o diagnóstico, na outra linha, foi assustador. Entenderam? Tá? Veja como deu a parada. Quando eu vi o diagnóstico, em uma linha, na outra, foi assustador. Entrei em pânico, terceira linha. Tudo bem? Tudo estava correndo bem no início da gravidez. Outra linha. E eu me sentia bem. Outra linha. Perceberam isso? Vamos para cá, por exemplo, então. Está aqui a entrevista que eu já vi. Veja como fica linha por linha. Quando eu vi o diagnóstico, primeira linha. Segunda linha, foi assustador. Terceira linha, entrei em pânico. Outra linha, tudo estava correndo bem. Outra linha, no início da gravidez. E eu me sentia bem. Na outra linha, não senti enjoo matinal. E tinha muita energia. Então, de repente, na outra linha, fui informada que tinha diabetes. Na outra linha, foi um choque. Eu não vou falar na outra linha que você já sabe. Pois era meu primeiro filho. Minha principal preocupação é com o bebê. Eu me preocupo com o bebê.
Eu quero tanto esse bebê, estou realmente assustada, pois esperei tanto para ter esse bebê e não quero que nada dê errado. Entenderam? Né? Que aparentemente, assim, veja, por isso que tem que ter muita sensibilidade, né? Lembra, conheça seus dados? Tudo parte daí, gente. Tudo parte daí. Faz leitura repetitivas, devagar, vai organizando, não precisa pressa. Ah, eu já tenho que ter, já vou transcrever, já vou analisar. Não, não é desse jeito, não. Muito bem. Você transcreveu, opa. Vou fazer a codificação linha por linha, que é aquela, é a prescritiva, descritiva, não tem como nós fugirmos. Então, é o primeiro nível, né, de uma análise. Vamos lá. Isso daqui, ó, veja, aqui que eu digo, a interpretação ela é pessoal. Mas eu tentei ser o máximo fiel ao que o texto estava me dizendo, tudo bem? A Denise pode dizer, não, professor, mas na linha 4 eu posso ver diferente. De repente pode. É pessoal. Mas eu tentei ser fiel ao texto, assim como a Denise poderia ser fiel, o Rui também. Poderia não. Deve ser fiel. A Andrea deve ser fiel. A Angélica deve ser fiel ao texto. Mas é como você enxerga que é diferente, tá bom? Mas no contexto todo geral, praticamente é ser parecido. Deve ser parecido. Vamos lá. Quando eu vi o diagnóstico, recebendo o resultado. Eu coloquei desse jeito, tá? Foi assustador, temendo o pior. Entrei em pânico, entrando em choque. Tudo estava correndo bem. Desenvolvimento normal da gravidez. No início da gravidez, gestação inicial normal. E eu me sentia bem, sentindo conforto. Não sentia enjoo matinal, demonstrando bem-estar. E tinha muita energia, disposição. Então, de repente, subitamente, uma nova má informação. Fui informada que tinha diabetes, recebendo o diagnóstico. Foi um choque, assustando-se com a notícia, pois era meu primeiro filho, sentindo ser mãe pela primeira vez. Minha principal preocupação é com o bebê, demonstrando receio pelo bebê. Eu me preocupo com o bebê, protegendo o bebê. Eu quero tanto esse bebê, sonhando com o nascimento do filho. Estou realmente assustada, assustando-se com a notícia, pois eu esperei tanto tempo para ter esse bebê, esperando o nascimento do bebê, e não quero que nada dê errado. Qual é o último que está aí, gente? Alguém lê para mim? Torcendo pela saúde do bebê? Torcendo pela saúde. Tá vendo? Isso daqui é a codificação que eu fiz linha por linha. Isso vai ficar para depois, você vai copiar, analisar quem quer. Ah, olha, o professor fez isso. Eu colocaria aqui diferente, mas no bojo todo, praticamente seria isso. Você vai ver só. Depois você vai concluir e vai me dizer. Ou senão você vai dizer, não, Silândia estava errado, isso aqui é assim. Tá bom? Eu aceito críticas também, pode ficar aberto. Eu faço parte da codificação aberta, eu estou aberto também. Então, gente, bacana. Observe só, aqui é linha por linha. Veja que a gente só vai fazer o primeiro passo. Não vai fazer, a gente não vai poder categorizar, não vai dar tempo. Mas pelo menos você já inicia, cara. Ninguém me ensinou desse jeito, imagina. Foi socando pedra mesmo, socando ponta de faca mesmo, tá? Outra coisa que eu gostaria de falar aqui, só para finalizar. Observe em negrito, recebendo, temendo, entrando, sentindo, demonstrando, né, protegendo, sonhando. Vocês estão vendo aí em negrito? Esses Sim. verbos estão em quê? Em gerúndio. Verbos em gerúndio. Por quê? Porque Charmaz, Strauss e Corbin, eles recomendam que a codificação seja feita em gerúndio, porque o gerúndio te leva a ações e processos. Um código deve ser curto. Tem uma lâmina aqui, que eu vou deixar aqui, você pode assistir depois. Tá, eu nem comentei, mas o código deve ser curto. Tá aí, pode ver meus códigos, curtinho. Eu tentei encurtar o máximo. Não vai fazer um código você colocar 3 linhas. Não, coloquei tem uma lá que no máximo 4 palavras já te extrapolando ali. Então, um código deve ser curto, ele deve representar o que o autor está dizendo, ele deve ir em gerúndio, porque ele representa ações e processos. Tudo bem? Bacana. Linha por linha. Olha parágrafo por parágrafo, gente. Quando eu vi o diagnóstico, foi assustador e entrei em pânico, recebendo uma má notícia.
tudo estava correndo bem no início da gravidez e eu me sentia bem, não sentia enjoo matinal e tinha muita energia, curtindo a gravidez. Então, de repente, fui informada que tinha diabetes. Foi um choque, pois era meu primeiro filho, recebendo o diagnóstico. Minha principal preocupação é com o bebê. Eu me preocupo com o bebê, eu quero tanto esse bebê, desejando a saúde plena do bebê. Estou realmente assustada, pois esperei tanto por esse bebê e não quero que nada dê errado, torcendo para que tudo dê certo. Perceberam que parágrafo por parágrafo é muito mais prático? E olha, e depois eu quero que você olhe lá para linha por linha, se você aglutinar lá os códigos, você vai ver que eles vão ficar. Cada grupo de códigos vai se relacionar com cada codificação parágrafo por parágrafo que eu fiz aqui. Então, o que eu recomendo? Você que vai escolher, eu quero fazer linha por linha ou parágrafo por parágrafo, ou incidente por incidente, é você. Eu mostrei os dois jeitos para você fazer. Eu acho que a maioria vai dizer, eu quero fazer parágrafo por parágrafo. Além de ser mais rápido, ele vai te dar muito menos códigos. Imagina, quantos códigos nós tivemos aqui no primeiro? Deixa eu voltar rapidamente, gente. Quantos códigos nós tivemos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Não foi isso? 18. 18. Parágrafo por parágrafo. Quantos? 5. Apenas 5. Perceberam? Apenas 5. Olha aí, então, aí você escolhe parágrafo por parágrafo ou linha por linha, é com você. Mas depois eu quero que você compare como aqueles códigos linha por linha, aquele primeiro grupo, você vai ver que vai representar esse parágrafo por parágrafo. Por isso que tem que ficar atento. Eu vou parágrafo por parágrafo, vai me dar pouco código, mas de repente não representa aquilo que o entrevistado está dizendo. Esse é um erro que você pode cair, já que você é neófito, hein? Eu não quero ter muito código, mas de repente você vai estar indo por um caminho que não é o que o teu entrevistado estava dizendo. Por isso, para quem está iniciando, eu sei que é doloroso, vai ser pesado, mas faça linha por linha. Depois que você aprender, vá parágrafo por parágrafo, é outro papo, tá bom? Muito bem. Os passos seguintes, isso é o início. O que você vai fazer lá para frente? O que a gente faria na oficina? Descobrir as categorias, relacionar e interligar essas categorias, identificar a categoria principal e enunciar a teoria explicativa. Aí você finalizaria a sua tese ou dissertação. O que eu sugiro, gente? Assistir a live, análise de dados qualitativos, explorando as múltiplas possibilidades através da teoria fundamentada. E aí, eu estou colocando o endereço dela. Lá eu exploro, assim com mais intensidade, esses passos aí. Tá bom, gente? Vou interromper a gravação e gostaria de agradecer aí. É isso, tá certo? Olha, passamos... Eu disse que ia levar muito tempo, não tinha como, Gabriela, Tatiane. Tranquilo, professor, estava muito bom, excelente. Sim, muito obrigada, professor. Tanto que a gente nem se atreveu a interromper, porque o assunto foi muito bom, assim. Professor, depois a gente vai, como a oficina foi gravada, a gente vai disponibilizar ela no YouTube, pode ser? Perfeito, muitos alunos estão pediram, até ótimo também. Beleza. Fica mais um material daí, né? Fica. Mas eu acho assim, vocês perceberam que eu enfatizei a linha de Strauss e Corbin, né? Não tinha como de Charmaz ou de Glaser, então eu tive que fazer um recorte. Então, mas esse daí é o esqueleto. E assim, elas dialogam entre si, não tem como. Tá, eu vou pela linha de Strauss e Corbin, mas você vai beber água da fonte de Charmat e de Glaser também, não tem como. Mas você segue aquela linha, mas você dialoga com eles também, assim, diretamente. Eu digo isso porque eu fiz isso na minha tese também. Tá certo? É isso. Alguma pergunta aí? Muito obrigada. O pessoal está elogiando bastante aqui, ó. Bacana. Ao longo de toda a sua fala, a gente recebeu vários elogios. Eu acho que a gente poderia abrir, né? Se alguém quiser realizar uma pergunta, acho que a gente já extrapolou mesmo o tempo, não tem problema. Se alguém quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Pode falar, Rui.
Olá, colegas, professor Cirlandi, me escutam? Sim. Sim? Sim, sim. Estamos ouvindo. Bueno, primeiro, professor Cirlandi, parabéns, massa tua fala. E, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido, Ti. Tu veio citando várias bibliografias, muito, muito massa ali. Eu não sei se, de repente, poderia enviar por e-mail para o pessoal da comissão organizadora, e aí a gente poderia depois buscar essa bibliografia também, como um pedido nosso, porque deu para perceber uma das mensagens que tu nos trouxe é que é necessário a gente ter esse estudo profundo para um conhecimento, né, da TFD para a sua correta aplicação, né? Eu acho que de muitos recados muito massa que você deixou aqui para nós, eu gostaria de ver se era possível você depois enviar essa bibliografia para nós. E aí eu acredito que o pessoal da comissão, com os e-mails, né, da galera que está inscrita, pode estar compartilhando conosco. E aí, já dando uma alfinetadinha aí, quem sabe também a comissão te convida aí para a 2.0, né, Che? Porque tu fez um comentário muito bacana também, né, que a gente sente muita falta, que é desse aporte metodológico. Às vezes a gente quer fazer uma coisa, mas não sabe como, mas tem sabe como é, uma afeição por uma determinada metodologia, e a gente quer emplacar aquela metodologia como se fosse figurinha de álbum, né, em tudo que é canto, e às vezes não funciona bem, como tu disse, né? Então, só te parabenizar e agradecer muito, né, a oficina que ficou com aquele gostinho de quero mais, né, porque tu nos estimulou bastante aí a desvendar a epistemologia por trás dela, né, e, enfim, cara, é só te agradecer muito aí, e quando tudo isso passar, quem sabe a Unicopa nos te convida aí para a gente poder estar te oferecendo um assado aqui, bem na fronteira oeste. Olé, bacana, Rui, obrigado aí. Eu conheço um pouco aí, eu morei um ano aí no sul, fiz muitos amigos, tem muitos amigos gaúchos. Quando eu vi a Gabriela tomando um chima aí, me deu vontade também. Eu gosto, hein, Gabriela? Aprendi a gostar, Gabriela. Bom, então, quando você vier, a gente tá arrumando um kitzinho mate para te levar. Ah, tá, bacana, legal. Eu morei aí em Santa Maria. Morei um ano em Santa Maria, no ano de 2019, quando eu fui fazer o pós-doc. E lá eu ministrei uma disciplina de bases epistemológicas e metodológicas da teoria fundamentada. Foi muito legal, assim, porque a gente pôde explorar mesmo ela profundamente com os alunos do doutorado. O mesmo daí de vocês, porque é tipo uma rede, né? Esse daí também, foi muito legal. Obrigado, Rui, pelos elogios. Aí eu vou, assim, aí no site, aliás, na live, eu já coloco os 3 livros, tá? Você pode ir lá. Coloco também, ao final da live, eu coloco uns artigos, 4 ou 5 artigos meus que eu já fiz dentro da perspectiva da TFD também, mas eu posso verificar, fazer uma lista mais completa, Tatiane, eu tenho, nossa, o que eu tenho muito material em inglês, eu mando, tá? Eu mando para o teu e-mail e você dispara para a turma aí, bom? Pode deixar.